Paz do Senhor a todos, todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura bíblica e entraremos hoje no livro de Miqueias. O livro de Miqueias, que fala sobre a segunda vinda do Messias. Vamos a uma introdução que fala da palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morástica, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Irmãos, Miqueias ministrou ao mesmo tempo que Isaías, 750 anos antes de Cristo. Dos reis mencionados aqui, Jotão era justo, enquanto Acais era perverso. No entanto, Ezequias, o filho de Acais, foi um dos reis mais piedosos a honrar o trono. Amém? Então vamos lá, a nossa leitura. A segunda vinda do Messias, versículo 2. Ouvi todos os povos, estai atento, ó terra, e tudo quanto há em ti. E Deus, o Senhor, desde o seu santo templo, seja testemunha contra vós. 3. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar e descerá e caminhará sobre as alturas da terra. E se derreterão os montes debaixo dele, os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que correm em um precipício. Os pecados de Judá e Israel. 5. Tudo isso por causa das transgressões de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? O cativeiro de Israel pela Síria. Farei, pois, de Samaria um monte de ruínas, uma terra para plantar vinhas, e derramar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus alicerces. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e assolarei todos os seus ídolos, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e voltarão, pois, para a paga de prostituta. O lamento por Israel. 8. Por isso lamentarei, e uivarei e andarei despojado e nu. Farei um gemido como o de dragões e lamento como o de avestruz. 9. Porque a sua chaga é incurável e chegou até Judá. Chegou até a porta do meu povo, até Jerusalém. 10. Não anunciarei encate, nem choreis muito, resolve-te no pó, a casa de Afra. Passa, ó moradora de Safir, nua e com vergonha, a moradora de Saaná não saiu, o pranto de Bedezel receberá de vós a sua morada. Porque a moradora de Marote desejou ansiosamente o bem, porque da parte do Senhor o mal desce até a porta de Jerusalém. 13. Ata o carro os animais velozes, ó moradora de Laques. Esta foi princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás presentes a Moreset Gade, as casas de Axibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda que te trarei um novo herdeiro, a morada de Maresa, o glória de Israel chegará até Atulão. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga tuas calvas como a águia, porque um cativeiro foram levados de ti. No capítulo 2, fala dos pecados de Israel. 1. Há ídolos que em suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, e quando chega a executam, porque têm em sua mão o poder. Cobiçam as verdades e arrebatam as casas, e o tomam, assim oprimem um homem, e a sua casa o homem a sua herança. O juízo sobre Israel. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu projeto contra esta família um mal,
no qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis não altivos, porque o tempo será mau. O lamento por Israel. Naquele tempo se levantará sobre vós um provérbio, e se fará lamento de prantos, dizendo: fomos totalmente destruídos, ele trocou a porção do meu povo. Como tirou os nossos campos, tirou-os, repartiu a outros. Portanto, não terás quem reparta por partes as herdades da congregação do Senhor. Os pecados e os juízos sobre a casa de Jacó. Não profetizeis, dizem ao que profetizam, não profetizem para eles, porque não se apartará da sua vergonha. O vós que dizeis que sois da casa de Jacó, tem se restringido o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Não fazem as minhas palavras bem aos que caminham retamente? Mas ontem o meu povo levantou-se como inimigo. De sobre a vestidura tirastes as capas atrevidamente daqueles que seguramente passavam como homens que voltavam da guerra. As mulheres do meu povo lançastes fora das casas que eram as suas delícias, das suas crianças tirastes o meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não é este o lugar do repouso, porque a terra está contaminada, ela traz destruição e destruição severa. Se houver alguém que siga o espírito de falsidade, mentir, dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, essa tal será o profeta deste povo. O segundo advento do Messias, certamente te juntarei de todo Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, poloei todos juntos como ovelhas de Bosra, como um rebanho no meio do curral, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá o que abre caminhos diante deles, abrirão caminho e passarão pela porta, sairão por ela, e seu rei irá diante deles, e a testa dele o Senhor. Capítulo 3. Os pecados dos príncipes de Israel. E disse: ouve agora, príncipes de Jacó, e vos, chefes da casa de Israel, não pertence a vós saber o que é justo? A vós que aborreces o bem e amais o mal, que tirais a pele deles e a carne deles de sobre a carne, os ossos, que comem desde modo a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele sobre eles, quebrais os seus ossos e os repartis como para a panela e como carne do caldeirão. O juízo sobre os príncipes de Israel. Então vos clameis ao Senhor, mas não vos responderá. Antes esconderá de vós a sua face naquele tempo. Portanto, fizeram mal as suas obras. O juízo sobre os profetas. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com os teus dentes e clamam paz, mas contra aquele que não lhes põe nada na boca, proclamam guerra contra eles. Portanto, se vos fará a noite sem visão, e tereis escuridão sem adivinhar, e sobre os profetas pôr-se ao sol, e o dia se enegrecerá sobre eles. 7. Serão envergonhados os videntes, se confundirão os adivinhadores, e eles todos cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Miqueias, um verdadeiro profeta. Mas eu estou cheio do poder do Espírito Santo do Senhor, e de juízo de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Os pecados dos príncipes. Ouçam agora isto, vós, os chefes da casa de Jacó, príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis todo o direito, que edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes julgam por recompensa, e os seus sacerdotes ensinam por preço. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor entre nós? Não virá mal sobre nós? A destruição de Jerusalém e o templo. Portanto, por causa de vós, Sião será arada como campo. Jerusalém deverá se tornar os montões de ruínas, e o monte da casa como os altos de um bosque. A destruição de Jerusalém e o templo, irmãos, essa profecia citada pelo ancião rei Joaquim: portanto, por causa de vós, Sião será irada como campo,
Não se cumpriu quando Nabucodonosor mais tarde tomou a cidade, mas quando da sua destruição por Tito no ano 70 depois de Cristo. Nessa oportunidade, o templo foi completamente arrasado, com arado, de fato sendo passado sobre a terra sobre a qual estivera erguido. A destruição de Samaria e a de Jerusalém foram semelhantes. Ambas foram transformadas em montões de pedras, mas as causas eram distintas. A doutrina condenou Samaria, a conduta Jerusalém. Irmãos, a maioria das destruições que nós vemos, que falam na Bíblia, né, nas nossas leituras bíblicas, a maioria das destruições que Deus acometeu, né, sobre as cidades ou o povo, simplesmente é a desobediência, irmãos. Não é nada mais que a desobediência. As pessoas, naquela época, já tinham suas desobediências e muitos não queriam ouvir a palavra do Senhor. Enquanto hoje, no mundo que nós estamos vivendo, tá quase não, irmãos, tá parecido, né? Nós não vamos medir palavras. As pessoas não querem se comprometer com Deus. As pessoas não querem acreditar que Ele pode todas as coisas nas nossas vidas. As pessoas não querem acreditar que tudo que vem dele é para o nosso bem. Então nós temos que entender e continuar tocando na mesma tecla. Deus quer de nós obediência. Deus quer de nós que nós sejamos fiéis. Deus quer de nós que nós tenhamos uma comunhão com Ele, irmãos. E se vocês forem prestar a mesma atenção na leitura bíblica, vocês vão ver que a maioria dos castigos divinos é por causa da desobediência, é por causa daquele povo que não quiseram seguir a Ele, fazer o bem, procurar aprender ou obedecer aos mandamentos divinos, irmãos. Esse é o problema do ser humano. Eles não querem obedecer aos mandamentos divinos. Quantos filhos desobedecem os pais, quantos pais não respeitam os filhos, porque tem que haver doutrina dos dois lados. Não só os filhos obedecer, mas como os pais respeitar seus filhos. Assim existe no casamento. A mulher não precisa ser obediente, ela tem que andar firme, lado a lado. Deus não fez nenhum para ficar um em cima e outro embaixo, ou um embaixo e outro em cima. Deus fez para caminhar juntos. O casal tem que caminhar juntos, tem que crescer juntos, tem que ser guiados por Deus juntos. De que adianta eu ser casada e eu seguir os mandamentos de Deus enquanto o meu esposo não segue, não quer, não acredita? Então esse tem um em cima e tem outro embaixo. Então o casal tem que viver aqui juntos. Eles têm que caminhar juntos, eles têm que ter a obediência juntos. Nada melhor do que um casamento compartilhado um com o outro, irmãos. Hoje em dia, casamentos não tem mais essa compatibilidade. As pessoas não compartilham amor, não compartilham gratidão, não compartilham atenção um com o outro. Como que esse casamento vai para frente? Como que esse casamento vai crescer em comunhão com Cristo? Se eles próprios vivem em intrigas, vivem em brigas, vivem em descomunhão. Então, que nós possamos entender que o que Deus quer de nós é que nós sejamos firmes na presença dEle. Filhos, obedeçam a seus pais. Pais, respeitem seus filhos. Esposos e esposas, se respeite mutuamente. E que nós, principalmente, aprendamos a respeitar e amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam entender essa palavra. Que essa palavra possa vir no coração de vocês. Porque primeiro vocês ouvem, discernem a palavra e desce para o coração. Que vocês possam guardar no coração a palavra de Deus. Que é isso que Ele quer de nós. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal para que vocês possam acompanhar a nossa leitura bíblica. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.